Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 11 de março, meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 15. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vou trazer aqui para vocês a reflexão do Frei William. Jesus nos ensina a oração conhecida como o Pai Nosso. Esta passagem nos convida a refletir sobre a natureza da oração e a abordagem que devemos ter ao nos comunicarmos com Deus. Jesus adverte contra a repetição mecânica de palavras vazias, enfatizando a importância da sinceridade de coração, de um coração aberto ao se dirigir ao Pai. Ele nos apresenta um modelo de oração que inclui adoração, submissão à vontade de Deus, pedido pelas necessidades diárias, busca pelo perdão e a disposição para perdoar aos outros. Uma oração perfeita, né? Essa oração é uma expressão poderosa de confiança e dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E aqui eu quero incluir que é uma oração exorcista. Livrai-nos de todo o mal. É um exorcismo, né? E eu lembro que há anos atrás, no ano era 1986, 87, lá no estádio do Morumbi, em São Paulo, no cenáculo, onde a renovação estava iniciando, tendo toda aquela força, né? Não sei se você é dessa época. Nós íamos aqui da nossa cidade, 3, 4 ônibus para lá. E eu era adolescente, eu tinha meus 12, 13 anos. Então era o padre Eduardo, da século 21, Monsenhor Jonas Abib, tia Laura, né? Toda a equipe Canção Nova, Delcim Correia, Ricardo Sá, né? O Cáter e tantos outros ali lá do início da renovação. E eu lembro que na hora da oração, no momento de cura e libertação, que geralmente era a tia Laura, né, junto com o Monsenhor Jonas, o Padre Eduardo, conduziu esse momento de oração, e a tia Laura, quando ela rezava o Pai Nosso, ali Deus realizava curas, libertações na oração do Pai Nosso. Ela não ficava proclamando cura, gritando no microfone, e cura, e liberta, Senhor, tá fazendo isso. Não, a tia Laura naquele tom de voz serena, de uma mulher idosa, ela só ia rezando pausadamente o Pai Nosso. E ali, curas, libertações, assim, maravilhosos, que os meus olhos contemplaram. Pessoas que saíram da cadeira de roda e foram andando até o palco, né? Quantas curas, quantos milagres diante dos nossos olhos na oração do Pai Nosso. E já ouvi padres exorcistas falando que o Pai Nosso é uma oração de exorcismo. Então, gente, para que querer a força de palavras
gritar a Deus, falar, achando que Deus é surdo e que Deus não sabe de nada, que nós precisamos dar os mínimos detalhes para Ele poder nos atender, né? Aqui, Jesus nos ensina a fórmula perfeita para rezar, né? Essa oração é uma expressão poderosa de confiança e dependência de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Ao meditar nesse ensinamento, somos convidados a cultivar uma vida de oração autêntica e a nos aproximarmos de Deus com humildade, confiança e gratidão, reconhecendo-o como nosso Pai amoroso que cuida de nós em todas as circunstâncias. E o meu pároco, ele sempre fala nesse evangelho que a oração do Pai Nosso é a oração perfeita, porque ela tem 7 pedidos. Os 3 primeiros é nosso em relação a Deus e os outros em relação aos nossos irmãos. Assim como a tábua dos mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos é em relação a Deus e os demais aos nossos irmãos, né? Formando a haste da cruz. Nós e Deus e nós e os irmãos, né? Olha lá. Então, e o número 7 pedidos no Pai Nosso, né? O número 7, a perfeição. Então, é uma oração perfeita. Então, Jesus, ele vem nos mostrar que a gente não precisa usar muitas palavras, né? Eu até, né, lendo aquele livro do cardeal Robert Sarah, que o Frei Gilson está acompanhando, inclusive ele já até falou sobre isso, que me encantou, sobre a Madre Teresa de Calcutá, um jovem padre que quer visitá-la, quer conhecê-la, né? E ele pede para que ela coloque ele nas suas orações, porque ele é um recém-padre, né? Um padre recém-ordenado. E ela fala assim, que ela vai rezar por ele, mas aí ela pergunta quanto tempo ele tem de oração por dia, no dia dele. Então ele fala que ele faz a liturgia, né, das horas, que é uma oração obrigatória para todos os sacerdotes. Ele falou que ele também rezava o Santo Rosário todos os dias, porque é uma devoção que ele aprendeu da mãe, que ele fazia com muito amor, e rezava a missa todos os dias. A Madre Teresa olhou para ele e falou assim, é muito pouco, né? Aí ele faz um questionamento, ele fala assim, nossa, mas nos nossos dias eu já consigo fazer muito. Isso era 1964, se eu não me engano. Então você imagine os padres de hoje. Se em 64 ele alegou que ele já rezava muito porque o tempo era curto, imagine nos nossos dias, né? Aí a gente entende o porquê das homilias tão fracas e vazias. Madre Teresa fala, é muito pouco. Aí ele fala, nossa, Madre, mas da senhora eu esperaria uma outra pergunta. Quanto de caridade eu faço? Ela ficou com um olhar sério, porque até então o olhar dela era de mansidão, de bondade, serenidade, mas na hora que ele fala isso, o rosto dela fica sério e ela fala, por um acaso você acha que eu faço caridade por fazer, né? Que eu não tenho horas de oração para poder fazer caridade? Então ela fala assim, quanto mais eu fico diante do Senhor, mais força eu recebo para praticar a caridade. E ela fala para ele assim, leia bem o Evangelho e entenda que Jesus deixou de praticar a caridade para estar em oração. Então Jesus curava, Jesus libertava, Jesus pregava, mas Jesus se retirava para orar, para se abastecer, para receber do Pai toda a força para ele continuar a sua missão. Ninguém dá o que não tem. Se nós não nos colocarmos diante de Deus na oração, nós não temos nada para dar a não ser a nossa miséria. E a nossa miséria não transforma coração nenhum, não converte, não toca, não faz nada. Então, tomemos cuidado, né? Usar tantas palavras, rezar o terço, né? Que você pode até pensar, nossa, mas aí então rezar o terço é uma oração de repetição mecânica. Não. Por isso nós precisamos rezar meditando, né? Cada mistério, contemplando, né? A Ave Maria vai transmitir como uma música de fundo, mas o nosso pensamento tem que estar. A agonia de Jesus no horto. Você, enquanto reza as 10 Ave Marias, você vai imaginando aquela cena. Jesus suando sangue, Jesus em pânico, em pavor, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. E a Ave Maria vai ser música de fundo, enquanto a sua mente não sai daquele lugar.
a flagelação dele, você vai imaginando cada açoite, cada vez que ele foi chicoteado, o seu sangue que jorrou daquele momento tão doído por causa de nós. É isso, gente. Então a oração, ela não pode ser mecânica, ela precisa ser meditada. Nós precisamos estar naquele momento de corpo e alma. Então nós vamos ter uma oração de qualidade e não de quantidade. Nós precisamos rezar muito, sim, como a Madre Teresa fala. Nós precisamos estar muito, mas muito em oração, muito tempo diante de Jesus sacramentado, eucarístico, para poder nos abastecer, para poder nos preencher dele, para poder dar aos outros, né? Não correr o risco de rezar muito, muito, muito. Eu rezo o rosário, eu rezo o terço de São Miguel, eu rezo o terço da misericórdia, eu rezo, mas que nem uma metralhadora, sem meditação, sem estar presente ali naquele momento, né, de coração, de alma, né, não só para cumprir as minhas obrigações diárias que eu escolhi para rezar diariamente. Então, tomemos cuidado, uma oração bem rezada, estando presente, corpo, alma, espírito, vale mais do que 1000 ave-marias, né? Uma ave-maria bem rezada, de coração, porque o dia não me possibilitou outro momento, então eu rezo uma ave-maria de todo o meu coração, vale mais do que 1000 ave-marias distraído, parando, pausando, vendo o celular, vendo tanta coisa. Dá para vocês perceberem a diferença? Né? Um Pai Nosso bem rezado, meditando e vivendo o que essa oração nos pede. Deus me perdoa se eu perdoo, né? Então, gente, é aí que está o segredo. É estar presente por inteiro no momento da oração, para que não fique só da boca para fora, como os fariseus, que acham que vai convencer a Deus à força de palavras, muitas vezes de gritaria, onde Deus não está. Deus abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz.